Boa noite. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live. E hoje, em especial, ao vice-presidente do IARGS, o Dr. Leonardo Lamacchia, que vai falar sobre o polêmico tema riscos de retrocesso tributário societário para a advocacia. O IARGS está com uma extensa programação online ao longo do mês de agosto por conta da comemoração da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Confiram no site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube que está sendo constantemente atualizado. O artigo desta semana é da presidente do IARGS, a doutora Sulamita Santos Cabral, abordando o tema a influência da criação dos cursos jurídicos no Brasil e o Dia do Advogado. Ao final desta live, inclusive, a doutora Sulamita Santos Cabral vai participar justamente para poder falar da programação, especialmente da semana que vem, quando teremos duas solenidades. E também temos o artigo da próxima semana, que vai ser do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, o Dr. Ricardo Breyer, no dia 11 de agosto, em comemoração ao Dia do Advogado. O tema do artigo escolhido por ele é a resiliência da advocacia. Todos os artigos estão postados, tanto no blog quanto no site do IARGS. E na sequência das videopalestras do Grupo de Estudos de Direito de Família e Associações do IARGS, o próximo convidado é o advogado Braulio Pinto, que é professor de Direito de Famílias e Associações e presidente do IBDFAM do Rio Grande do Sul. O tema a ser abordado por ele é testamentos como forma de planejamento sucessório. Todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar por Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Todo este material virtual está registrado tanto no blog, quanto no site, quanto no canal do YouTube do IARGS e já faz parte do acervo. Chamando aqui já o Dr. Leonardo. Aguardando a conexão. Boa noite, doutor Leonardo. Prazer tê-lo aqui conosco nesse mês. Muito boa noite, Terezinha. De agosto. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar contigo aqui, com todos que estão nos acompanhando. Perfeito. Já temos aqui a doutora Sulamita, já ingressou na live. A doutora Alice Greg também já está aqui conosco. Todos lhe fazendo uma saudação especial. Mas eu gostaria de ler o seu mini currículo inicialmente. Dr. Leonardo Lamacchia é advogado formado pela PUC-RS, sócio da Lamacchia Advogados, vice-presidente do IARGS, é conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul, diretor jurídico do Grêmio Futebol Porto Alegrense, membro do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo e catedrático de Direito Societário do Centro Miguel Reale, da Academia Brasileira de Filosofia. Mais uma vez, boa noite e seja muito bem-vindo nessa live de hoje. Muito boa noite, Terezinha. Renovo a minha saudação a ti, a todos os queridos amigos e amigas que eu vejo aqui ingressando. Agradeço muito que estejam nos prestigiando e acompanhando esse nosso agradável bate-papo. Eu quero fazer uma saudação inicial à nossa presidente, a doutora Sulamita dos Santos Cabral, que tem feito um trabalho impecável nas suas gestões, a sua liderança firme, a sua liderança competente na condução do IARGS, e saudando a presidente Sulamita, eu faço uma saudação e deixo um abraço muito carinhoso para todos os colegas de diretoria. Nós temos uma diretoria muito operante, muito ativa. Os nossos colegas de diretoria estão sempre dedicados. Obviamente que eu estou me excluindo, estou me referindo aos demais integrantes da nossa diretoria, não estou me incluindo nessas palavras, mas queria fazer
essa saudação aos membros do Conselho Superior, aos diretores de departamentos, enfim. O IARGS é essa entidade que congrega os advogados, membros do Ministério Público, magistrados, e que tem sido, nesse período de pandemia, conseguiu efetivamente se reinventar, não deixou de realizar a sua missão, levando conhecimento e bons debates sempre para os operadores do direito. Quero também, Terezinha, nesse nosso início de live e de bate-papo, saudar a todos os advogados e advogadas que nos acompanham, a todos os advogados e advogadas gaúchos. Nós estamos no mês da advocacia, no mês de agosto, e precisamos, neste mês, mais do que nunca. Travou um pouquinho. Oi? Travou um pouquinho, só pode repetir, por favor? Esse é o finalzinho. Deu uma travadinha na sua imagem. Perfeito. Agora retornou? Sim. Não, eu dizia que nós estamos no mês da advocacia, no mês de agosto, então eu quero fazer uma saudação muito especial a todas as advogadas e todos os advogados que nos acompanham, porque nós precisamos mais do que nunca reafirmar a importância da advocacia. Mais do que nunca, num momento onde o país está extremamente polarizado, mais do que nunca num momento onde a advocacia vive, especificamente a advocacia do Rio Grande do Sul, Terezinha, a sua maior crise de toda a história. A OAB do Rio Grande do Sul e os advogados e advogadas gaúchos estão experimentando a maior crise de toda a sua história. Nunca antes nós tivemos os foros fechados como tivemos agora. E por conta de, no Rio Grande do Sul, nós termos praticamente 2 milhões de processos físicos, nós ficamos sem prestação jurisdicional. A advocacia sentiu muito isso. E, obviamente, na medida em que somos nós, os representantes da cidadania, da sociedade, do jurisdicionado, nós somos os primeiros a sentir esta crise. Mas isso é o nosso trabalho. Então, nós, além de sentirmos a dificuldade que a sociedade gaúcha teve neste período, que o jurisdicionado teve, nestes praticamente 2 milhões de processos que estavam parados e estiveram por todo esse período parado, os advogados gaúchos também tiveram muitas dificuldades no que tange a saques de alvarás e a sua manutenção econômica, efetivamente a manutenção das suas famílias. Portanto, a minha homenagem a estes valorosos homens e mulheres gaúchos que diariamente defendem a democracia por meio do seu trabalho privado, do exercício profissional privado, e que tem munus público e que enfrentaram com muita galhardia, mas com muita dificuldade todo esse período de pandemia. E quero, então, ao saudar toda a advocacia gaúcha, saudar o nosso presidente, Ricardo Ferreira Breyer, toda a diretoria da UAB, da Caixa de Assistência, da Escola Superior de Advocacia, e trazer aqui, Terezinha, não sei se tu sabe, a nossa live, antes de nós entrarmos no tema, vai trazer uma notícia em primeira mão. A Câmara Municipal de Porto Alegre acaba de aprovar o título de cidadão emérito para o presidente Breyer, homenagem mais do que merecida por todo o trabalho que ele realizou. Parabéns, que coisa boa! Nossa, exatamente. Merecido, super merecido. Que coisa boa, que coisa boa. Ele, inclusive, no dia 11, ele tem um artigo já agendado para ser publicado no nosso blog e no nosso site. Ele vai falar justamente sobre resiliência da advocacia. Na quarta-feira que vem, dia 11, este artigo vai estar publicado com muita honra, tanto no site quanto no blog. Inclusive, deixa eu dizer que a doutora Sulamita Santos Cabral está aqui nos assistindo e colocou: saúde a nossa jornalista, o vice-presidente Leonardo Lamac e a todos que nos assistem. O doutor Gustavo Yuren está dando aqui boa noite. O doutor Eduardo Fontoura, boa noite a todos. Saudações à doutora Sulamita Cabral e ao doutor Leonardo Lamac, aos colegas advogados e a incansável polivalente Terezinha Tarcitano. Muito obrigada. Então, muitos aqui lhe saudando, lhe dando boa noite. O doutor Maurício também está aqui presente. O doutor Eduardo Lemos Barbosa também está aqui lhe saudando. Parte da diretoria também. Todos aqui lhe dando boa noite e fazendo uma saudação especial. Especialmente por estarmos no mês de agosto, que é a comemoração da criação dos cursos jurídicos no Brasil e também o mês da advocacia.
Agradeço muito a saudação de todos os queridos colegas e amigos, Dr. Gustavo Jurren. O Dr. Gustavo Jurren e eu estamos dividindo a presidência da Comissão de Direito Desportivo da OAB, e ele tem sido fundamental. Dr. Gustavo, que foi advogado do Internacional, eu do Grêmio, estão os dois clubes representados lá, em que pese o momento não seja muito bom para falar de futebol, né? Mas estão os dois grandes clubes gaúchos, brasileiros e mundiais representados lá pelo Dr. Gustavo e por mim. E também ao Dr. Eduardo Barbosa, ao Dr. Maurício, enfim, a todos que se manifestaram, muito obrigado de coração por estarem acompanhando esse nosso bate-papo. Perfeito, doutor Leonardo. Eu acho que seria interessante a gente fazer um breve histórico sobre o tema escolhido hoje, né? Que é riscos de retrocesso tributário societário para a advocacia. Quem sabe um breve Exatamente. histórico. Bem, eu achei esse tema oportuno porque nós estamos diante de algumas iniciativas legislativas que poderão significar um retrocesso de natureza societária e de natureza tributária para a advocacia. Aliás, nós estamos vivendo um momento efervescente em termos de mudanças legislativas no Brasil. E muitas delas nós estamos acompanhando, estão no Congresso Nacional, muitas delas são equivocadas e se tem o risco de que elas possam até ser aprovadas no âmbito das casas legislativas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre absurdos que têm sido aprovados nas nossas casas legislativas, eu aproveito aqui para lembrar uma situação ocorrida há pouco tempo, absolutamente inaceitável, Terezinha. Um verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira, que foi o fundo partidário, onde a Câmara Federal aprovou o aumento de 2,5 ou 2,7 bilhões para quase 6 bilhões de reais destinados ao fundo partidário. Não há situação mais absurda nos dias de hoje, em plena pandemia, com o governo federal dizendo que está sem recursos nos seus caixas para fazer frente, por exemplo, ao pagamento de precatórios, outra situação inaceitável, se passar, que foi referida, acho que ontem ou anteontem, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, uma proposta de verdadeiro calote nos precatórios. E neste cenário, a Câmara Federal, mostrando a sua absoluta desconexão com a realidade, aprova o fundo partidário. Eu fiz este relato, abri este parênteses em relação ao fundo partidário, para que quem está nos acompanhando pode achar que eu esteja preocupado demais com essas outras iniciativas e eventuais retrocessos que possam acontecer em relação à advocacia. Por isso dei esse exemplo que é recente e é absurdo. E passou na Câmara dos Deputados, em que pese muitos deputados tenham feito esclarecimentos, que não houve destaque, que não se sabia bem o que estava votando, o fato é que houve aprovação pelo plenário da Câmara Federal. Então, nesses dois temas que eu vou tratar primeiro da medida provisória 1040, que recebeu uma proposta de um projeto de lei nesta medida provisória, na tramitação desta medida provisória, foi apresentado um projeto de lei substitutivo que pode impactar nas sociedades de advogados. E o outro tema que nós vamos abordar aqui também é a proposta de reforma tributária, que está tramitando na Câmara Federal e que pode significar uma tributação de 20% sobre os lucros e dividendos das pessoas jurídicas, e aí os mais atingidos com isso serão as sociedades, as pessoas jurídicas que são prestadores de serviço, como nós advogados, e como vários outros prestadores de serviço, médicos, arquitetos, engenheiros, porque os prestadores de serviço, eles recebem os lucros e dividendos efetivamente como a remuneração do seu trabalho intelectual, da sua atividade profissional. Então, esta tributação prevista na proposta de reforma tributária é inaceitável, assim como a alteração que está por hora posta, colocada e em análise
no que tange a mudança da forma das sociedades e o término da sociedade simples. Então a ideia é falarmos um pouco sobre este projeto de lei, este PL, este substitutivo apresentado no âmbito da medida provisória 1040, que diz respeito às sociedades, e também a proposta de reforma tributária. Perfeito, eu até aproveito a oportunidade para anunciar que a doutora Alice Grech, que é vice-presidente do IACS também, ela vai fazer uma live especial no dia 25 de agosto sobre questões pontuais das reformas tributárias. E os convidados são o Dr. Roque Antônio Carrasa, o Dr. Paulo Calhendo e o Dr. Rafael Korff Wagner. No dia 25, vai ser pelo Zoom, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Ela, inclusive, está nos assistindo aqui. O doutor Eduardo Fontoura colocou: muito relevante a menção sobre as dificuldades enfrentadas pela advocacia. O doutor Eduardo Lemos Barbosa, dando boa noite ao Leonardo e à Terezinha. A doutora Regina Guimarães, dando seu boa noite. A doutora Clara Marisa também. E a doutora Solamita Santos Cabral, dando boas-vindas à vice-presidente, a doutora Alice Grech. Terezinha, eu quero te dizer que dia é a live da Alice? 25 quero de agosto, às 19 horas. No dia 25 de agosto, às 19 horas, eu estarei pronto para assistir isso, que não vai ser uma live, vai ser um show, porque a doutora Alice Grech, que é profunda conhecedora do direito tributário, junto com o professor Roque Carrasa, que dispensa qualquer apresentação, junto com o nosso querido professor Paulo Calhendo e com o nosso competentíssimo presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, o doutor Rafael Wagner, vai ser um verdadeiro show. Parabéns, Alice. Estarei acompanhando para tentar aprender um pouquinho mais sobre direito tributário. Vai ser pelo canal do YouTube do IARS. Aqui é a nossa querida Cristiane Neri dando boa noite. Grande conselheiro Leonardo colocou aqui. Bom, se a gente for ler tudo aqui de todas as homenagens, a gente não consegue fazer a live de hoje. Quem sabe o senhor começa falando sobre essa medida provisória 1040? Perfeito. O que pode impactar? O que está tramitando no Congresso? O que a gente pode aguardar agora via Senado? Vamos por partes. Maravilha. Quero mandar um abraço carinhoso para a nossa querida conselheira Cristiane Neri, uma referência da advocacia pública também. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a todos que estão assistindo e colocando mensagens. Agradeço de coração, muito feliz que vocês estão aqui conosco. Terezinha, o que está acontecendo? Esta medida provisória 1040, ela muda o regime das sociedades. O Código Civil de 2002, também batizado de Código Civil Miguel Reale, o Código Civil de 2002, ele criou nos artigos 982 e no 966 o conceito de duas espécies de sociedades: a sociedade simples e a sociedade empresária. O artigo 966 do Código Civil, ele distinguiu as sociedades empresárias, onde o parágrafo único fez uma exceção. Então ele diz no 966, considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E o parágrafo único diz o seguinte: não se considera empresário aquele que exerce profissão de natureza intelectual, mesmo que com o auxílio de auxiliares ou colaboradores, vírgula, salvo se constituído o elemento de empresa. Este artigo 966, eu te confesso, com todo o respeito aos nossos queridos legisladores, que a redação dele não é feliz. Ele tentou distinguir o que é efetivamente a conceituação de uma sociedade empresária, e não só de uma sociedade. Antes do Código de 2002, nós tínhamos a figura da firma individual, onde não havia mais de um sócio, apenas uma pessoa desenvolvia uma atividade de natureza econômica organizada. Era, antes do Código, considerada a firma individual.
Com o Código Civil de 2002, deixou de existir a figura da firma individual e tudo ficou regulado pelo 966. Então, o caput do 966, ele diz, ele conceitua, melhor referindo, ele conceitua o empresário individual, que veio a substituir a antiga firma individual, e conceitua a sociedade empresária quando há mais de uma pessoa, quando duas pessoas se juntam para desenvolver atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E quando ele faz esta exceção do parágrafo único, ele está conceituando duas coisas que poderia, a meu juízo, estarem mais claras no Código. Ele está, o parágrafo único, dizendo não se considera empresário e, portanto, não é empresário ou sociedade empresário quem exerce profissão de natureza intelectual, mesmo que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, vírgula, salvo se constituído elemento de empresa. Tem dois problemas no parágrafo único do 966. Primeiro deles, o parágrafo único fez referência apenas à profissão de natureza intelectual. Qualquer outra atividade que não seja de natureza intelectual e que não seja considerada de empresário individual, que seria o trabalhador autônomo antes do Código Civil, não restou devidamente conceituado e previsto no Código. E o segundo problema do parágrafo único do 966 é que este salvo se constituído elemento de empresa deixou um campo muito aberto para a interpretação. O que é o elemento de empresa? Então, de fato, era importante e necessária uma alteração no artigo 966 do Código Civil para tornar isso mais claro. O ponto e o problema que eu vejo é que a medida provisória 1040, ao invés de vir no sentido de tornar mais claro e definir melhor essas conceituações do 966, o que é empresário, o que é sociedade empresária, o que é considerado trabalho autônomo e o que não é considerado empresário, que seria a atividade de natureza intelectual, ao invés de fazer isso, a medida provisória, ela exclui a figura da sociedade simples. O que é a sociedade simples prevista no Código Civil? Todas aquelas pessoas que realizarem uma atividade que não está prevista no caput do 966, ou seja, que não tem natureza empresarial, como é o caso das sociedades de advogados, se constituíam na forma de sociedade simples. No nosso caso específico, tem mais um detalhe. Há uma divergência na doutrina se a nossa sociedade de advogados ela seria uma sociedade simples ou se ela seria uma sociedade sui generis com previsão própria e expressa no Estatuto da Advocacia. Porque a nossa sociedade de advogados tem esta previsão expressa e específica na nossa lei de regência, na Lei 8.906. A maioria da doutrina entende que nós somos sim uma sociedade sui generis, não uma sociedade simples. Mas sob o ponto de vista conceitual, se nós considerarmos o gênero sociedade simples, nós estaríamos, de certa forma, enquadrados nesta espécie societária. E a medida provisória vem, a partir deste substitutivo, a medida provisória 1040, na sua exposição de motivos, ela diz o seguinte, que ela tem por finalidade o aperfeiçoamento do ambiente negocial no Brasil, com o objetivo de melhorar a classificação do país no relatório Doing Business do Banco Mundial. Não há dúvida que esta preocupação de melhorar o ambiente de negócios, de tornar mais claro, de trazer mais segurança jurídica, é absolutamente fundamental. Aliás, eu abro um parênteses, Terezinha, e a todos que nos acompanham. Me parece que um dos grandes problemas do nosso país hoje é a falta de segurança jurídica. E aí eu incluo, na falta de segurança jurídica, a imprevisibilidade das decisões judiciais. Se nós formos falar sobre isso, acho que poderíamos ficar horas falando aqui. Com certeza. Porque nunca é demais lembrar
que a função precípua dos tribunais é uniformizar a jurisprudência. Só que nós temos tido exemplos, e vários exemplos que partem de quem deveria dar o melhor dos exemplos, que é o Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário. Nós não temos tido exemplos do Supremo Tribunal Federal no sentido de uniformização de jurisprudência e de previsibilidade de decisões. A jurisprudência do Supremo tem variado, às vezes, de posição, mudado completamente uma posição de um ano para o outro. Isso é muito ruim para a segurança jurídica e para a previsibilidade daquele que vai empreender, daquele que vai investir no Brasil. Então, a ideia da medida provisória 1040, ela não é ruim no sentido de tornar mais claro o ambiente de negócios, melhor, mais seguro e com mais segurança jurídica. O problema é que, ao sugerir o término, o fim da sociedade simples, este projeto de lei, este substitutivo, não se deu conta de que são várias as espécies de sociedade simples, e dentre as quais estão na espécie, né, abaixo do gênero sociedade simples, as sociedades de advogados. Volto a frisar, conceituadas pela doutrina como sociedades sui generis, porque tem previsão própria e específica nos artigos 15 e 16 da nossa lei 8.906. Deixa eu só ver se eu não errei o artigo da 8.906. Mas é o 15 e 16, sim. Então, qual o problema que nós temos? Se não houver uma adequação neste ponto do projeto, haverá uma dúvida jurídica que terá que ser enfrentada, seguramente, judicializada. Esse tema deverá ser seguramente judicializado. As sociedades de advogados, por serem sociedades sui generis, não caracterizadas como empresárias, e se não são caracterizadas como empresárias, estariam no conceito macro de sociedade simples. Porque a atual lógica do Código Civil é: o que não é sociedade empresária, caracterizado no caput do 966, é sociedade simples. Todas as atividades que não são empresariais se reúnem, se organizam por meio da sociedade simples. Se a medida provisória acaba com a sociedade simples e não faz uma ressalva expressa ao Estatuto da Advocacia, ou, porque nós podemos ter outras sociedades sui generis, ela poderia fazer uma referência que terminam as sociedades simples, ressalvadas as sociedades sui generis previstas em legislação própria. Me parece que esta seria uma redação que nos daria mais conforto. Nós não podemos aceitar que a sociedade de advogados vire uma sociedade empresária, porque não é da natureza da atividade de advocacia a natureza empresarial. Aliás, a disposição também expressa nesse sentido na Lei 8.906, que a nossa atividade não caracteriza natureza empresarial, não se caracteriza como de natureza empresarial ou mercantil. Então nós não poderíamos estar enquadrados na natureza de sociedade empresarial. Este enquadramento, muita gente pode estar pensando, bom, mas para que essa discussão toda de natureza técnica, científica, o que na prática isso implica? Algumas coisas. Primeiro, ao nos caracterizarmos como uma outra espécie societária, isso tem implicações no que tange a responsabilidade dos sócios, isso tem implicações no que tange o local de registro. As sociedades empresárias hoje são registradas na junta comercial. As sociedades simples são registradas no cartório de pessoas jurídicas e títulos e documentos. E as sociedades de advogados têm o seu registro feito, arquivo e validação junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, se nós passássemos a ser caracterizados como sociedade empresária, nós já teríamos de cara dois problemas, duas situações diferentes, uma delas a questão do registro. Só que há também, e poderá haver, se essa medida provisória
e este substitutivo não for alterado, como disse, havendo uma ressalva expressa às sociedades sui generis previstas em lei específica, nós também poderemos ter problemas de natureza tributária. Um dos pontos que poderia se abrir uma discussão seria o seguinte: hoje, as sociedades de advogados pagam um imposto sobre serviço que é de competência do município, e houve um grande trabalho da OAB nesse sentido, porque nós tivemos, há alguns anos atrás, iniciativas de alguns municípios que queriam tributar as sociedades de advogados pelo faturamento e não por profissional, valor fixo para o profissional como é hoje. E a Ordem fez um grande trabalho, enfrentou esta temática, mas isso pode haver um retrocesso se a sociedade de advogados restar caracterizada como uma sociedade de natureza empresarial. Então, veja que além dos outros aspectos que levantei e do local de registro, nós poderíamos ter também uma discussão aberta em relação à tributação do imposto sobre serviço, que é de competência do município. Assim, me parece, Terezinha, que nós precisamos, e estamos trabalhando nesse sentido, a OAB do Rio Grande do Sul já está trabalhando nesse sentido, de tentarmos buscar, junto ao Congresso Nacional e ao proponente deste substitutivo, uma alteração na sua redação, resguardando as sociedades sui generis previstas em lei específica, como é o caso das nossas sociedades de advogados. Se nós conseguirmos fazer isso, nós não teremos risco de retrocesso. Se isso não acontecer e passar como está a proposta... Se ela realmente passar pelo Senado. Mas a gente já vai chegar nesse assunto, só quero deixar aqui registrado que a doutora Claride Chitolina está aqui lhe saudando, o programa Momento Jurídico, o doutor Ricardo Hermani, o doutor Pedro Alfonsin, que colocou excelente, doutor Leonardo, grande abraço, amigo. O doutor Tiago Kidrick, a doutora Fabiana da Cunha Bart, o doutor Tiago Kidrick colocou um abraço ao conselheiro Lamar, que é parceiro da Advocacia Previdenciária do Rio Grande do Sul. A doutora Josana Rivoli, importante tema, grande abordagem. A doutora Alice Greck, boa noite, é um prazer ouvir o nosso vice-presidente Leonardo Lamáquia. O doutor Eduardo Lemos Barbosa, Leonardo é craque, que nem o irmão. A doutora Ana Lúcia Piccoli, nossa diretora, sempre é bom ouvir o doutor Leonardo Lamáquia, aprendo sempre. Algumas considerações aqui do público que está ali ouvindo. Que coisa boa. Olha, Terezinha, eu vou me obrigar, porque são tantos amigos queridos, né? Eu quero agradecer muito ao doutor Tiago Kidrick e quero fazer um registro aqui. O doutor Tiago tem presidido com maestria, com brilhantismo, a Comissão de Seguridade Social da OAB, e nós tivemos na nossa última sessão do Conselho Pleno, tive a alegria de ser o relator na sessão do Conselho, da proposta de transformação da comissão, e em comissão permanente foi aprovado, e absoluta justiça, com absoluta justiça e merecimento, essa aprovação pelo Conselho Pleno, este grande trabalho que toda a comissão faz, liderada pelo Dr. Tiago Kidrick. A doutora Fabiana Bart também dispensa apresentações, um trabalho incansável na Secretaria-Geral, juntamente com a nossa querida Regina Guimarães, que também antes tinha se manifestado e está incansável. Dr. Pedro Alfonsin, nosso grande presidente da Caixa de Assistência também, a ele, a Claride, que deve estar lá em Soledade, a toda a diretoria da Caixa, o meu reconhecimento também por um trabalho muito competente, muito exitoso, nesse momento onde a saúde tem sido a pauta número 1 para todos nós. Também a doutora Josana, querida conselheira, e a doutora Josana, eu tenho tido a alegria de dividir com ela o grupo de trabalho, o grupo de conselheiros, a doutora Josana Rivoli, o doutor Itaguaci Meirelles, o doutor Ivan Pareta, o nosso assessor da presidência da OAB, o Rodrigo Machado, e eu como estagiário dessa turma maravilhosa na questão da advocacia dativa. Temos conseguido bons avanços e a Josana
é uma conselheira muito efetiva e tem feito um trabalho brilhante nessa questão da advocacia dativa também. E a minha querida amiga, colega de IARGS e santo-angelense, Ana Lúcia Piccoli, um abraço também muito afetuoso, muito obrigado. Volto a dizer, estou com o coração transbordando de alegria com essas manifestações tão carinhosas de amigos queridos e digo que essas manifestações são fruto da amizade que nós todos temos. Com certeza. Está fazendo falta os almoços do IARGS, né? As reuniões do almoço, as solenidades presenciais, está fazendo muita falta, né? Muito. Se Deus quiser, logo retornaremos, porque esse convívio, esse convívio presencial, essa troca de energia, esse olho no olho, nada substitui isso. A tecnologia tem nos ajudado. É verdade. Mas nada substitui isso. É verdade. Doutor Leonardo, retomando o assunto sobre a causa da insegurança jurídica, caso esse texto seja aprovado pelo Senado, o que pode impactar diretamente na sociedade de advogados? Exato, era o que eu dizia antes, né, Terezinha? Se este texto for aprovado como ele está, ele trará esse impacto de um possível retrocesso de natureza tributária e também societária, porque haverá uma dúvida jurídica se o gênero sociedade simples terminar, como é que ficam as sociedades sui generis, que são espécie da sociedade simples. Me parece que se o Senado da República aprovar o texto como está, não haverá outro caminho que não buscar a declaração de inconstitucionalidade. Aí vai ter que se estudar se resta caracterizada uma inconstitucionalidade. Eu também não saberia afirmar se este texto iria ferir algum dispositivo constitucional. Pode ser que pudesse se construir alguma inconstitucionalidade ou uma interpretação conforme, e aí seria mediante uma ADPF e não uma ADI, um ferimento ao princípio da segurança jurídica. Teria que se pensar numa construção desta natureza. Agora, se efetivamente passar o texto como está, isso será muito ruim para a sociedade de advogados. Nós ficaremos num limbo jurídico, numa dúvida jurídica sobre a natureza jurídica das sociedades, ficaremos numa dúvida sobre o registro destas sociedades, se na UAB ou se na junta comercial, e poderemos ter também retrocessos inaceitáveis sob o ponto de vista de tributação incidente a partir de uma mudança da natureza jurídica para uma sociedade empresarial. Além de nós termos um conflito entre a natureza jurídica empresarial e o próprio Estatuto da Advocacia, que hoje, na sua atual redação, não permite que a nossa profissão tenha natureza mercantil e empresarial. Então, me parece, em que pese, como já afirmei e reafirmo, em que pese a intenção da medida provisória seja louvável, de criar um melhor ambiente de negócios e de proporcionar mais segurança jurídica, me parece que ela não pode exatamente proporcionar insegurança jurídica. E da forma com que está o texto, esta insegurança jurídica acabaria ocorrendo. O doutor Roberto Saraiva está aqui lhe dando boa noite. O doutor Eduardo Fontoura colocou: precisamos debater temas difíceis, doutor Leonardo, trazendo clareza ao que está na mesa e as implicações a todos os profissionais da advocacia. Mais algum comentário aqui? Doutor Leonardo, dentro deste cenário, qual seria a sua sugestão? Bem, nós já falei com o presidente Breyer, nós já estamos encaminhando uma sugestão de texto para que seja apreciado e trabalhando junto ao Senado da República. E quero deixar aqui um relato também, Terezinha, saudando os colegas aí que se manifestaram há pouco, e o colega exatamente disse que temos que enfrentar os temas difíceis. E essa tem sido uma tônica da OAB do Rio Grande do Sul desde 2007. Não houve nenhum tema, por mais espinhoso, por mais complexo que tenha sido, que não tenha sido enfrentado de forma
muito firme e equilibrada pela OAB. Seja na gestão do meu irmão Cláudio Lamáquia, seja na gestão do presidente Marcelo Machado Bertolucci, seja nas últimas 2 gestões do presidente Ricardo Breyer. Inúmeros foram os temas difíceis que a Ordem enfrentou e inúmeras foram as vitórias que a OAB teve na defesa da advocacia. E a defesa da natureza jurídica da sociedade de advogados é uma defesa da advocacia, Terezinha. É uma defesa do nosso estatuto. Nós temos que, sim, defender o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906. Eu vou te contar uma história para todos que estão nos acompanhando. Eu passei no vestibular para a Faculdade de Direito e no dia que nós estávamos fazendo um jantar lá em casa, para alguns familiares e amigos meus, comemorando, eu tinha amigos do tempo de colégio que passaram comigo para o direito, o meu irmão entrou em casa naquela noite, em 1994, e disse: tivemos um marco histórico na tua futura profissão. Foi aprovada a Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia. Eu me lembro como se fosse hoje, desta noite. E aquilo realmente foi uma luta da OAB e da advocacia, nós termos a nossa lei, a Lei 8.906, que trouxe inúmeros avanços em relação à regulamentação que nós tínhamos antes. Claro que tivemos, já em 88, uma grande vitória também, que foi o artigo 133, que fixou que o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas o Estatuto, a Lei 8.906, foi sim uma grande conquista. E nós precisamos defendê-la sempre, da melhor e da mais forte maneira possível. Então, esta alteração da natureza jurídica da sociedade de advogados, ou este impacto desta medida provisória 1040, não pode ser aceito pelo sistema OAB, não pode ser aceito pela advocacia, porque é um ferimento, sim, à nossa lei de regência, a Lei 8.906. E ali estão diversos outros temas de importância, as nossas prerrogativas profissionais, N temas que estão regulados nessa legislação, a figura do advogado associado, enfim, tantas outras coisas que estão reguladas na Lei 8.906. Mas o presidente Breyer está absolutamente mobilizado e disponível sobre esse tema, já tenho conversado sobre isso com ele, e se necessário for, se assim passar, eu tenho absoluta certeza, se o Conselho Federal não quiser comprar essa briga, a OAB do Rio Grande do Sul, dentro da sua limitação e da sua competência e da sua legitimidade, comprará sim esta briga na defesa da advocacia. Tenho absoluta convicção disso. A doutora Alice Grech colocou aqui, que é a nossa vice-presidente também. Em sua palestra, o Leonardo vem a confirmar sua permanente preocupação com a advocacia. Tive a honra de trabalhar diretamente com ele quando presidi o IARGS e agora como colegas vice-presidentes. Lembrando a super live que a doutora Alice vai fazer no dia 25 de agosto, às 19 horas, mas vai ser pelo canal do YouTube do IARGS, ao vivo, às 19 horas. Imperdível essa live, e agradeço mais uma vez a querida Alice que presidiu o Instituto, e eu fui diretor tesoureiro na gestão da presidente Alice Grech, e hoje somos colegas na vice-presidência. Muito obrigado, Alice, por todo o teu trabalho. Aliás, Terezinha, é importante destacar, muitas dessas lutas da OAB, o IARGS esteve junto com a Ordem, apoiando a OAB, seja na elaboração, muitas vezes, de estudos, de pareceres técnicos, e seja se manifestando institucionalmente também. Agora, recentemente, isso é importante fazer esse registro, falei com a nossa presidente Sulanita Cabral, a pedido do presidente Breyer, nós tivemos uma aprovação unânime na diretoria, o Instituto dos Advogados está peticionando, na condição de amicus curiae, no pedido de providência interposto pela OAB do Rio Grande do Sul, junto ao Conselho Nacional de Justiça, em relação a esta situação absolutamente inaceitável que está ocorrendo hoje no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul.
O presidente Breyer, que é um homem de muito diálogo, dialogou ao longo de todo esse período da pandemia. Mas quando não encontrou no diálogo a condição de solucionar problemas da advocacia, foi ao CNJ. Não custa lembrar, esta é a terceira vez que a OAB do Rio Grande do Sul, neste período da pandemia, vai ao CNJ fazendo pedidos, pedindo que o CNJ faça ajustes em relação ao que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. Volto a frisar, a advocacia gaúcha vive, sem nenhuma dúvida, a maior crise de toda a sua história. E este pedido de providência, o último, Terezinha, tem relação direta com um pedido de maior transparência do Tribunal de Justiça em relação ao que está acontecendo com os sistemas do TJ. Nós que usamos diariamente estamos vendo o quão difícil está a trabalhar no dia a dia com a instabilidade de sistema do Tribunal de Justiça. E não temos, por um lado, os foros abertos em horário integral e, por outro lado, não temos o sistema funcionando a pleno no âmbito virtual. Então, a advocacia que já vem nesse período de pandemia com todas as dificuldades que eu referi no início, ainda se encontra agora, em pleno mês de julho e agosto de 2021, sem ter uma prestação jurisdicional completa. Aliás, dizia e vou reafirmar, não é crível que o foro não esteja aberto em horário integral. O foro já deveria estar aberto em horário integral. Então, são N pleitos que a OAB do Rio Grande do Sul está fazendo junto ao CNJ neste pedido de providência, e o nosso Instituto dos Advogados está, como amicus curiae, peticionando, apoiando todos esses pedidos da OAB, que são fundamentais para a advocacia gaúcha. Maravilha, e tomara que isso se reverta logo, né? Porque isso está provocando um caos entre os advogados, né? Que não tem eles não conseguem caminhar com os processos. E não só na advocacia, como falamos antes, nós somos o representante do cidadão, do jurisdicionado. Toda a comunidade, quem está sofrendo, é diretamente quem está o sofrendo cidadão. Também com esta situação, quem está sofrendo também com essa situação é o cidadão, é o jurisdicionado e a sociedade gaúcha. Com certeza. O doutor Henrique colocou, sempre um grande prazer e aprendizado ouvir o doutor Leonardo. Brilhante advogado que sempre defendeu a classe com vigor, entusiasmo e profissionalismo. Grande abraço e parabéns pela live. O doutor Roberto Saraiva, obrigado, doutor Leonardo, pelo seu trabalho em defesa da advocacia e da cidadania. Doutor Leonardo, assim, para a gente finalizar, falar um pouco que o senhor tinha dito sobre a reforma tributária, não é isso? Os lucros e dividendos sobre a sociedade de advogados. Para a gente finalizar, porque nós vamos chamar a doutora Solamita Santos Cabral. Perfeito. Eu quero agradecer muito as palavras gentis do Dr. Roberto Saraiva, do Dr. Henrique. Quero mais uma vez agradecer muito de coração a todos que nos acompanharam, que me mandaram mensagens carinhosas. Terezinha, para finalizar, quero lembrar um outro ponto que me parece um risco e um retrocesso de natureza tributária muito significativo. Está tramitando na Câmara Federal uma proposta de reforma tributária. No âmbito desta proposta, há uma previsão de tributação de distribuição de lucros, da ordem de 20%. Isto seria um verdadeiro absurdo se passar. Por quê? A sociedade brasileira não aguenta mais pagar tributos. Esses dias, participando de um debate sobre esse tema, me disseram, mas o Brasil é um dos únicos países, e até acho que o colega que usou esse argumento para mim disse que apenas o Brasil e a Estônia não tributavam lucros e dividendos. E eu respondi o seguinte, que continue sendo o Brasil o único país no mundo a não tributar lucros e dividendos, porque de tributos nós já estamos cheios. Tudo é tributado no Brasil. Estes outros países que tributam lucros e dividendos, primeiro, têm uma carga tributária global menor do que a carga tributária brasileira. A carga tributária brasileira hoje chega próxima a 40% do PIB. 40% do produto interno bruto. De tudo que é produzido no Brasil, 40% fica com o Estado brasileiro.
Estado, assim entendido como União, Estado e municípios. Então não há espaço mais para aumento de carga tributária. Esta proposta de tributação dos lucros e dividendos, no nosso caso específico das profissões de prestação de serviço, como é a advocacia, é um golpe mortal, porque esta distribuição de lucro que nós temos dos nossos escritórios é a remuneração do nosso trabalho, da nossa atividade profissional. Portanto, é absolutamente inaceitável. Nós temos que fazer um grande movimento junto com as entidades, com as federações, não só com as federações empresariais. Eu acho que nós temos que fazer um movimento amplo. E aí eu me lembro de movimentos que nasceram aqui na OAB do Rio Grande do Sul. A Ordem se movimentou e bradou contra a recriação da CPMF. Aliás, começou aqui na OAB do Rio Grande do Sul esse movimento e depois tomou um caráter nacional. Quando meu irmão Cláudio Lamac era presidente do Conselho Federal, logo depois da OAB do Rio Grande do Sul fazer um movimento com o presidente Breyer, o Conselho Federal da OAB, à época presidido pelo Cláudio, fez um movimento nacional contra a recriação da CPMF. Na presidência do Cláudio Lamac, no Conselho Federal da OAB, houve mais. Foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5096, que visava a correção da tabela do imposto de renda. Eu me lembro que, à época, nós conversamos muito sobre isso, eu e o Cláudio. Primeiro, ele mandou um ofício ao presidente da República, então presidente Michel Temer, pedindo a correção na tabela. Como não houve resposta do governo federal, a OAB ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade a 5096. Porque o governo, com a não atualização da tabela do imposto de renda, está aumentando a carga tributária do cidadão. A não atualização da tabela significa uma carga tributária maior. Havia, à época, uma defasagem na tabela de quase 90%. Então, Terezinha, e queridas colegas e queridos colegas que nos acompanham, é absolutamente inaceitável pensar em tributação do lucro das sociedades de prestadores de serviço. Mesmo que na proposta haja uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica, na soma geral, pelo que estão dizendo os especialistas, ficaria entre 7% e 9% maior a nossa carga tributária. Volto a frisar, a sociedade brasileira não suporta mais aumento de carga tributária. Nós precisamos, sim, que os governantes de plantão, sejam eles quem forem, sejam de qual matiz ideológica forem, seja do governo federal, estadual ou municipal. Os governantes precisam reduzir o tamanho da máquina pública para que ela preste um melhor serviço nas áreas que são típicas de serviço do Estado: segurança, saúde e educação, e que o orçamento público possa pagar as contas públicas e realizar investimentos sem transferir esta conta para a sociedade. Então eu queria também fazer esse alerta, porque além do aspecto da medida provisória 1040, que pode significar não só um retrocesso societário, mas também, lá na questão da medida provisória 1040, haver um impacto tributário, ainda temos esta proposta da reforma tributária tramitando no âmbito do Congresso Nacional, que poderia, como disse, significar, na conta final, um aumento de aproximadamente 7% a 9% na nossa carga tributária. Não é mais possível. A sociedade brasileira precisa bradar, e a Ordem, tenho certeza, o presidente Breyer, a OAB do Rio Grande do Sul, vai tomar a frente, vai encabeçar este movimento para que o Congresso Nacional não aprove. Eu sugeri ao presidente Breyer que nós façamos uma reunião com a bancada federal gaúcha e possamos mobilizar, como foi feito na questão da CPMF, as federações de trabalhadores e as federações de empresários, junto com todos os outros atores e entidades da sociedade civil organizada, para dizer que nós não aceitamos mais aumento de carga tributária. Antes de chamar a doutora Solamita Santos Cabral, vou ler mais alguns comentários. A doutora Aline Eggers colocou que a Anacrim do Rio Grande do Sul também se une como reforço ao OAB do Rio Grande do Sul
e está pleiteando a habilitação como amicus curiae no pedido de providências. O doutor Domingos Baldini Martim colocou grande Léo Lamáquia. A doutora Tereza Cristina Meche, parabéns, Leonardo, brilhante como sempre. A doutora Regina Guimarães, excelente e esclarecedora live. Parabéns, Leonardo e ao IARGS. E o doutor Jamil Banura acabou de entrar, também fazendo uma saudação. Terezinha, quero mandar um abraço muito afetuoso para a doutora Tereza Cristina Meche, para a doutora Regina Guimarães, para todos que se manifestaram. Mas eu vou pedir vênias, vou pedir licença para fazer uma homenagem muito especial. Vou citar o poeta de São Luís Gonzaga, Jaime Caetano Brown, e mandar para o doutor Domingos Baldini Martim, que está de aniversário hoje, um pedacinho da poesia do Jaime Caetano Brown. Meu querido Domingos, parabéns, felicidade. Deus do céu que te proteja em qualquer parte que esteja, no interior ou na cidade. Tenha saúde à vontade. Um grande abraço, nosso querido conselheiro Domingos, aniversariando hoje e presente na nossa live aqui. Que alegria, Domingos. Muito obrigado. Estou aqui chamando a doutora Solamita, mas ela não conectou. Não sei se ela estiver me ouvindo. Doutora Solamita. Chamando ela aqui de novo. Eu já chamei. Eu queria aproveitar enquanto está chamando a doutora Solamita, agradecer a Ana Cris, doutora Aline também, que está apoiando o pedido no CNJ. Presidente Solamita. Boa noite. Que live maravilhosa. Eu fico tão feliz em ver tanta gente que a gente gosta, tanta gente importante, tratando de temas essenciais à nossa sociedade. Lamáquia, né? Mas eu, Leonardo. Leonardo, que beleza. Fiquei muito feliz com as tuas colocações. Estou de acordo. É necessário que os advogados reajam. O Instituto está sempre junto com a ordem nestas lutas tão importantes. Então, parabéns, Leonardo. Conta conosco. Eu fico muito feliz por ter no nosso instituto pessoas tão maravilhosas como o Leonardo, como a Alice Greck, que também está organizando este trabalho maravilhoso. Agora vamos falar sobre reforma tributária, um corpo de elite. E todos os nossos diretores, também vamos ter um curso importantíssimo sobre, dia 20, também vamos falar sobre direito previdenciário, a nova Previdência, coordenado pela doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Também fico feliz de ver aqui a nossa querida Regina Guimarães, minha amiga, a Regina, a Fabiana Bart, a Tereza Meche, o nosso presidente da Caixa, que fez uma live muito boa, nos mostrando todos os benefícios que a Caixa dá aos advogados. Inclusive, depois disso, uma amiga minha me disse, olha, eu gostei tanto, eu não sabia que a Caixa dava tantos benefícios aos advogados. O nosso tesoureiro, Gustavo Yucken, a Clarité. O bom é que, apesar da gente não... E tantas pessoas... o Domingos, que está de aniversário, o Domingos Martim é meu amigo, e muitos anos nós lutamos muito nas nossas campanhas na OAB. Um grande abraço, Domingos. Então, é muito bom a gente poder se encontrar. O bom seria a gente conseguir fazer um grande jantar, um almoço, mas como não é possível, estas lives são muito importantes. Elas nos unem e elas nos mostram que o nosso instituto está cada vez mais vivo pelo trabalho conjunto de todos os trabalhos. Sei que a Ana Lúcia Piccoli está presente, também a Ana Lúcia, a Maria Isabel, o nosso diretor, a Alice, eu já falei, a Alice está fazendo esse curso maravilhoso sobre a reforma tributária. Eu, aliás, também eu acho que é imperdível, todos nós queremos ouvir o que esses grandes tributaristas, o doutor Roque Carrasa, que eu acho que é o maior tributarista brasileiro atualmente, vão dizer. Então, eu quero convidar todos para que fiquem conosco. O dia 10, nós vamos ter uma solenidade especial ao Dia do Advogado, e nós convidamos o nosso presidente, Ricardo Breyer, e o nosso querido Cláudio Lamáquia. Então, o Cláudio está viajando, mas diz que estará presente à nossa live. Vai ser
às 19 horas, pela plataforma Zoom. E o doutor Ricardo Breyer com transmissão pelo canal do YouTube. É isso mesmo, com transmissão pelo YouTube. E o dia 10 vai ter uma videopalestra do Grupo de Direito de Famílias e Sucessões, no canal do YouTube. O convidado é o doutor Braulio Pinto. Vai escrever sobre testamentos como forma de planejamento sucessório. No dia 12, nós vamos fazer também uma live especial com transmissão pela plataforma Zoom, onde nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer a todos, mas vamos fazer um agradecimento especial àquelas pessoas que conseguiram fazer com que o IARG se reinventasse nessa pandemia. Porque o IARG, apesar desta pandemia, ele esteve sempre presente. E todos os temas importantes foram tratados pelos mais destacados advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Então, isso deveu-se ao trabalho conjunto de todos. E nós vamos agradecer de uma forma muito especial todos os que contribuíram para isso. A transmissão vai ter pelo canal do YouTube, tá? Também, ao vivo, às 19 horas. O dia 17, o nosso querido presidente Marcelo Bertolucci vai escrever, vai ser uma live. Os direitos da cidadania e o advogado no constitucionalismo brasileiro. No dia 17, é que o desembargador Thomson Flores, nosso querido associado, vai escrever sobre um tema muito importante que está sempre presente, o legado do julgamento de Nuremberg. Depois, vamos ter uma live com o doutor Alexandre Triques, atualidade sobre ser advogado previdencialista. Depois, no dia 20, aquele ciclo de palestras sobre a nova previdência, que vai ser coordenado pela doutora Maria Isabel Pereira da Costa, com nomes muito importantes também. Vai ser abertura às 9 horas da manhã. Depois, a nossa querida Cláudia Lima Marques, primeira mulher a assumir a direção da Faculdade de Direito da URGS, vai falar sobre graduação e pós-graduação do direito no Brasil. Depois, o dia 25, vai ser questões pontuais das reformas tributárias, que a doutora Alice está coordenando. O doutor Roque Carrasa, o doutor Paulo Caliando e o doutor Rafael Wagner. Vai ser... Que horas vai ser, Terezinha? Vai ser das 19 às 21 horas pelo canal do YouTube do IARG. Tá. Depois teremos o dia 26, o doutor Darcy Guimarães Ribeiro, a evolução dos cursos jurídicos no Brasil, avanços e retrocessos no ensino do direito, e vamos terminar com a nossa querida Cleia Carpe da Rocha, a primeira e única presidente da nossa OAB, e ela vai falar qual é o tema da doutora Cleia. A OAB e o Estado de Direito Democrático. E no dia 31 também teremos o artigo do advogado, mediador, facilitador e instrutor, o doutor Eduardo Fontoura, sobre ferramentas para lidar com a emoção no processo de mediação. Como os senhores programação. A nossa programação está riquíssima, vamos tratar de todos os temas, e eu acho que o Instituto dos Advogados, ele comemora o Dia do Advogado, mas como ele é anterior à ordem, já que o Instituto foi os institutos que, graças à pressão deles, que criaram a ordem, nós comemoramos a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Naturalmente, homenageando todos os bacharéis, todos os profissionais de direito. E o dia 11 vamos ter uma sessão especial para fazer uma grande homenagem a todos os advogados, mas na pessoa do nosso querido Cláudio Ramáquia e Ricardo Breyer. Então, foi muito bom, Leonardo, tu és tão brilhante quanto teu irmão. Isso, todo mundo sabe que eu tenho uma admiração muito grande. Então, Leonardo, parabéns, foi muito bom, e acho que nós, os advogados, ficamos muito tranquilos em saber da luta que a Ordem está fazendo, e que tu está à frente também por melhores condições para nós, para os advogados.
Então, é isso. Mais Muito algumas obrigada. considerações aqui, doutora. A doutora Aline Eggers colocou: parabéns, doutor Leonardo. A doutora Isolda Borer, excelente live, parabéns. A doutora Roselane colocou: excelente explanação do doutor Leonardo. Parabéns ao doutor Domingos Martins. E o doutor Domingos colocou: queridos Sulamita e Léo Lamáquia, vocês são especiais amigos, muito obrigada. Doutor Roberto Saraiva, parabéns, doutora Sulamita e Yardes, pelas lives extremamente relevantes. E a doutora Roselane, parabéns ao Yardes, sempre muito atuante. E lembrando a todos, então, que no próximo dia 10, terça-feira que vem, vai haver um evento bem especial em comemoração ao Dia do Advogado, em parceria com a AB do Rio Grande do Sul, pela plataforma Zoom do IARS e transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do IARS. Ao doutor Leonardo Lamáquia, agora as suas considerações finais. Bem, Terezinha, queria agradecer mais uma vez a ti, te parabenizar pelo trabalho que tem feito, a querida presidente Sulamita Cabral, a quem já homenagens no início da live, mas reforço aqui na presença dela, presidente Sulamita, com uma folha de relevantes serviços prestados à advocacia, na condição de secretária-geral da OAB, fez um brilhante trabalho, e no IARGS tem feito muito pelo Instituto e, portanto, muito pelo direito, pelos operadores do direito, pelos advogados. Muito obrigado pelas carinhosas palavras, querida presidente Sulamita, e eu quero te dizer o seguinte: eu só tenho agradecido a Deus ultimamente, porque eu tenho saúde, passei este período todo de pandemia com saúde, tenho amigos tão queridos que vieram aqui, e mais do que isso, eu tenho tido a condição de, como vice-presidente do Instituto, conviver com pessoas e com profissionais espetaculares, como a presidente Sulamita, como os colegas diretores, e tenho aprendido muito, assim como a convivência que tenho no Conselho da OAB com todos os colegas, valorosos colegas, onde eu também aprendo muito a cada dia com esses advogados e advogadas incansáveis que trabalham pela nossa OAB. Quero, para finalizar, agradecer a doutora Aline, a doutora Camila, que trabalha aqui no nosso escritório, está nos acompanhando, a minha sócia, a doutora Marcelena Somendes, que também está nos acompanhando, doutor Eduardo Barbosa, doutora Roselane, e uma saudação também muito carinhosa à nossa querida presidente Cléia Carpe, medalha Rui Barbosa, que foi referida pela presidente Sulamita Cabral. Mais uma vez, Terezinha, presidente Sulamita, e a todos os queridos amigos que mandaram mensagens, fruto não de outra coisa que não a nossa amizade e o carinho recíproco. Foi um prazer ter estado mais uma vez aqui, espero ter contribuído um pouco e estou sempre à disposição do Instituto e dos advogados gaúchos. Um grande abraço. Lembro que esta live já vai estar postada amanhã no canal do YouTube do IARGS. Aproveite e peço a todos que cheguem lá e se inscrevam e cliquem no sininho para ativar as notificações. A doutora Alice Greck colocou: parabéns à nossa presidente pelo trabalho que vem desenvolvendo em plena pandemia. O encerramento agora fica por conta da doutora Sulamita Santos Cabral. Eu agradeço, eu estou muito feliz, agradeço a companhia, a presença de todos, parabenizo muito novamente ao Leonardo Lamáquia e convido a todos para assistirem ao nosso próximo evento, o dia 10. Muito obrigado e até breve. Até terça que vem, muito obrigada. Obrigada ao doutor Leonardo Lamáquia, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado.